Olá, amigos do canal, estamos aqui novamente reunidos em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos aqui celebrando essa semana de muita alegria, muita satisfação para nós, porque nós estamos aqui unidos num propósito, um propósito de restaurar famílias, um propósito de orar por famílias, um propósito de ser família. Isso é muito importante para nós. A família é a principal instituição que Deus fundou desde o início e Ele quer preservá-la e Ele vai preservá-la. Essa é a nossa oração. Durante essa semana estamos aí ministrando mensagens sobre família e a importância de Deus ser presente na sua família e na minha família, e como nós somos privilegiados por poder ouvir mensagens desse tipo, de aprender mais sobre o nosso relacionamento com Deus e como esse relacionamento reflete diretamente em nossas famílias. E qual o efeito disso para as nossas famílias, e qual o efeito disso nos nossos filhos, qual o efeito disso na nossa casa, qual o efeito disso no nosso lar, qual o efeito disso na nossa profissão e qual o efeito disso na nossa sociedade, desse relacionamento com Deus e como isso reflete em todos os campos da nossa vida. E eu louvo a Deus porque nós somos privilegiados em estarmos aprendendo e buscando mais de Deus para vivermos melhor. Como eu disse no vídeo anterior, 99 não é 100%. Que nós possamos estar 100% firmados, 100% fundamentados na pedra angular que é Jesus Cristo. E que você tenha essa certeza no seu coração de que se você estiver firmado no propósito, firmado na rocha que é Jesus Cristo, você não vai desmoronar. Vão vir as tempestades, vão vir os ventos, vão vir tudo contra a tua casa, mas ela não vai cair. Assim como Jesus diz, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, esse vai permanecer, mas o tolo que constrói sobre a areia, esse vai perder a sua presença de Deus, vai perder a sua família, vai perder o seu lar, porque construiu no terreno duvidoso. Mas o nosso terreno, ele é um rochedo, ele é um terreno sólido, um terreno verdadeiro, é o terreno do nosso Senhor e a pedra angular que é Jesus Cristo. Vamos ler o texto de hoje, mas antes de lermos o texto, quero te fazer o pedido de sempre, que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho, para que você seja notificado toda vez que postarmos uma nova mensagem e que você receba da parte de Deus uma mensagem poderosa na sua vida. Clique também no like, no curtir, para que muitas pessoas possam assistir essa mensagem e que ela seja impulsionada e sugerida pelo YouTube e que outras pessoas possam também ser privilegiadas com a mensagem do Evangelho de Jesus. Vamos ler o texto de hoje, está em Lucas capítulo 4, versículo 38 em diante. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Olha que mensagem poderosa. Primeiramente, eu quero lembrar a vocês quem é Pedro. Pedro foi um apóstolo dos principais de Jesus, um dos apóstolos mais usados, mais ousados, um dos homens que tinham tamanha fé, que impactou muitas vidas e continua impactando até hoje através da sua história. Quando nós vemos a história de Pedro, quando ele andou sobre as águas, quando nós vemos a história de Pedro, quando ele é o único que testifica que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio, que estava predito por todos os profetas e pela lei. Quando Pedro também na mesa diz que não vai negar a Jesus, e logo depois ele nega 3 vezes.
e depois há uma restauração onde Jesus entrega nas mãos de Pedro, falando para ele apacentar as suas ovelhas, porque ele é Pedro, e a Pedro apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala para ele. Esse mesmo Pedro foi chamado num momento inusitado. Ele recebeu um encontro com Jesus quando ele estava pescando. E ele, numa noite que ele não pescou absolutamente nada, ele está ali guardando as suas redes e Jesus chega e fala para ele: joga a rede para o outro lado. Daí ele até questiona: mas como joga a rede para o outro lado? Eu tentei a noite toda e não consegui nada. E ele obedeceu, e quando ele joga as redes voltam lotadas de peixe. E ele se constrange de tal forma, e ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu não sou digno de estar em sua presença, eu sou pescador, eu sou um pobre pecador, um pobre pecador. E Jesus olha para ele e fala: a partir de hoje você será pescadores de homens. E seguindo esse exemplo, eu estou aqui hoje através desse canal para pescar mais e mais pessoas, para trazer para dentro do barco, desse barco maravilhoso que é o barco de Jesus. E eu conto com sua presença nesse barco. Seguindo a história aqui. Então esse Pedro que tem uma história com Jesus, Jesus vai até a casa dele, vai até a família dele. E a família dele não estava bem. A sogra dele estava doente, estava com febre. E ao chegar lá, Jesus dá uma ordem para a febre: sai a febre. E a febre saiu, porque ele tem todo o poder. Ele é poderoso contra a doença, ele é poderoso contra a enfermidade, ele é poderoso contra a morte, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. E ele vai ali e cura a sogra de Pedro. E a palavra é tão poderosa, a mensagem aqui deixa claro que ela foi totalmente curada. Porque muitas vezes nós nos reestabelecemos ou saímos de uma UTI, saímos de um pós-operatório e ficamos dias e mais dias se recuperando, ainda meio cansados, ainda meio lento. Não sei se você já passou por isso, você pode estar entendendo melhor o que eu estou falando. A sogra de Pedro foi completamente curada, a ponto da palavra dizer aqui, da mensagem dizer: ela levantou-se imediatamente e passou a servi-los. Olha que mensagem poderosa. Ela foi completamente restabelecida, como se ela não tivesse tido absolutamente nada, como se tivesse sido apenas um alarme falso, mas ela estava febril, estava numa cama, estava enferma, a ponto de chamarem Jesus para curá-la. Se chamaram Jesus para curá-la, eles tentaram todos os remédios, eles deram o tempo necessário para que essa febre baixasse e ela não baixou. E nós sabemos que febre é um sinal de que tem algo errado com o nosso corpo, que o nosso corpo está combatendo alguma infecção, que o nosso corpo está combatendo algum mal que é agressivo contra o nosso corpo. Então talvez essa sogra de Pedro estivesse passando por uma enfermidade muito grande, mas Jesus chegou lá. Jesus entrou na casa de Pedro. Quando Jesus entra na sua casa, bate em retirada todo quanto é tipo de enfermidade, tudo quanto é tipo de doença no mundo espiritual, sai porque Jesus chegou. Quando Jesus chega na sua casa, sai toda a ausência de luz, porque Ele é a luz, e a luz de Jesus passa a brilhar na sua casa. Passa o sol da justiça, passa a brilhar na sua casa, e você é completamente impactado por esse Deus, impactado por esse Deus maravilhoso, por um Deus tão poderoso. E quando Ele entra, quando Ele chega, quando Jesus chega na família, a família não permanece do jeito que está. E esse fruto é visto por toda a vizinhança. A vizinhança inteira viu que Jesus tinha curado. Ele tinha curado a sogra de Pedro. E aí a Bíblia diz aqui: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então toda a vizinhança que estava doente, que estava enferma, foi sarada através de Jesus. Vocês entendem o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que quando Jesus entrou na sua casa, quando Jesus entra na sua família, quando ele entra na sua vida, quando ele entra na vida dos seus, não só vocês são abençoados, mas toda a vizinhança, todos aqueles que estão ao redor de vocês são abençoados porque Jesus está presente na sua vida. São abençoados porque Jesus está presente na sua casa. São abençoados porque Jesus está presente na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Jesus está presente. Quando Jesus está presente, as pessoas reconhecem e as pessoas buscam essa bênção. E se você mostrar isso para as pessoas, que você é uma nova criatura, que você vive uma nova vida com Cristo, as pessoas também poderão ter a oportunidade de serem saradas, de serem curadas através da sua família. Deus quer curar a sua família para que outras famílias sejam curadas. Deus quer transformar a sua família para que outras famílias sejam transformadas. Deus quer melhorar a sua casa para que outras casas sejam melhoradas. Deus quer melhorar o ambiente do seu lar para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Não deixe passar a oportunidade. Fale de Jesus para as pessoas. Fale quem mudou a sua vida. Fale quem mudou a sua história. Fale quem restituiu a sua família. Fale quem restaurou, quem foi que restaurou o seu lar. Conte para as pessoas, dê o seu testemunho, deixe o seu testemunho aqui nesse vídeo do que Deus fez pela sua família, do que Deus fez pela sua casa, para que outros saibam que Jesus faz. Ele faz ainda hoje. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante do seu altar agora, Pai, pedindo a sua bênção sobre cada família que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está assistindo esse vídeo representa uma família. Senhor, abençoa o lar deles, abençoa a casa deles, tira todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que possa estar tirando a paz, tudo aquilo que possa estar tirando a alegria de viver, que eles possam ser completamente restaurados e que a vizinhança reconheça que o Senhor chegou naquele lar, que o Senhor chegou nessa família, que o Senhor chegou nesses filhos, que o Senhor chegou nesses cônjuges e que o Senhor transformou e que o Senhor quer transformar mais e mais e mais muitas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas através da sua vida e através da sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!